Nem sempre um pastor, mas sempre um pastor. O alvo principal é Ulisses Batista, né? Conhecido como Velho Ulisses. Ele é pastor de uma igreja aqui em Cuiabá. Ele é o idealizador, o mentor, o criador desse grupo. Pastor Ulisses Batista para os fiéis da igreja e o Velho Ulisses para o crime. O criador desse grupo das extorsões. Encontra-se foragido, né? Não foi possível efetuar a prisão dele aí. Foragido do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Tem informação isso? Ele seria do Comando Vermelho também? Sim, ele é uma das lideranças aqui do Comando Vermelho. Doutor, quantas pessoas foram presas nessa operação? A gente ainda está contabilizando. Houve o cumprimento de 7 prisões, né? Mas estamos contabilizando ainda. Estamos atrás de outros alvos que não foram localizados inicialmente. Para você entender o que está acontecendo, a polícia do Mato Grosso, por meio de gerência de combate ao crime organizado e da delegacia especializada de repressão ao crime organizado, deflagrou na manhã de quinta-feira a Operação Falso Profeta. Tem tudo a ver aí, né? O alvo principal da operação, identificado como líder da facção criminosa e mentor do esquema, é o Ulisses Batista, pastor da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Coração de Deus, de Pedra 90, em Cuiabá, que está foragido no estado do Rio de Janeiro. Eles agiam contra estabelecimentos comerciais que atuam, né, na distribuição de água mineral em Cuiabá. E aí que começou o pega, cara, porque foi algumas denúncias. Descobriram então que o esquema era liderado por esse cidadão aí, pastor Ulisses, ou o Velho Ulisses aí para os mais chegados. E claro, o cara fugiu, né? Mas há um grupo maior, né? São 7 criminosos que são alvo de mandato de prisão preventiva no âmbito da Operação Falso Profeta, deflagrada na manhã desta quinta-feira por meio da Gerência de Combate ao Crime Organizado. Eu, sinceramente, não tem nada de novo nessa questão aí. Isso aqui é só a pontinha daquilo que nós já comentamos em vários vídeos aqui, a questão das igrejas trabalhando a favor tanto da política quanto do crime. Pastores comprometidos mais com essas questões do que com o evangelho em si. Ah, mas você não pode generalizar. Eu não estou generalizando, né? Só uso o chapéu a quem servir. E segundo as informações, né, esse cidadão não era pastor. Ele se intitulava pastor, né? Muita gente comentando a respeito do assunto. E nessas alturas não é mais pastor, enfim. Mas enquanto estava ativo ali sendo reconhecido, era visto e considerado como um pastor. Mais um lobo em forma de cordeiro aí enganando e fazendo-se uso do meio evangélico para ficar camuflado e passar aquela pinta de um homem, mas os bastidores da vida é essa realidade. Parabéns à polícia que está agindo, né? Por mais que ele está foragido, mas a polícia está atrás e com certeza vai ser descoberto a qualquer momento. Agora, outra informação que pediram para mim falar muito lá no Instagram, e alguns até questionando se era verdade a notícia é verdade. Um outro pastor, após 9 anos, ele foi condenado. E sabe por quê? Porque ele mandava a pessoa para o céu se não permanecesse na sua igreja. Decidiu sair da igreja e ele ia lá, né, e dava um jeito de exterminar a pessoa. 9 anos após o crime, que é esse cidadão aqui, tal de pastor Edmar da Silva Brito, ex-pastor já nessas alturas, né? Foi condenado pelo Tribunal do Júri o pastor Edmar da Silva Brito. Ele respondia pelos assassinatos da pastora Marcilene Oliveira Sampaio e da sobrinha dela, Ana Cristina Santos Sampaio. O crime aconteceu em janeiro de 2016 e chocou toda a região, todo o estado da Bahia. O pastor Edmar teria planejado as mortes depois que a pastora Marcilene e o marido, Carlos Eduardo, mudaram de igreja e foram acompanhados pela maioria dos fiéis. Edmar da Silva Brito foi condenado ontem pelo Tribunal do Júri em Vitória da Conquista pelo duplo homicídio da pastora Marcilene Oliveira Sampaio, de 38 anos, e de Ana Cristina Santos Sampaio, de 37 anos. Os jurados decidiram que o crime foi cometido por motivo fútil, meio cruel e que impossibilitou a defesa das vítimas. 9 anos após o crime, esse pastor Edmar foi condenado a
32 anos de prisão em regime fechado pela morte da pastora e professora universitária Marcilane Oliveira Sampaio e de sua prima, Ana Cristina Santos Sampaio. O duplo homicídio ocorreu em janeiro de 2016, em Vitória da Conquista, Bahia. Olha só, cara, 2016, só agora o cidadão foi pro chilindró aí, puxar 32 anos. E é claro que não vai ficar todo esse tempo, né? A justiça a gente sabe como funciona. Mas o Tribunal de Júri de Vitória da Conquista proferiu a sentença há 32 anos e a defesa impetrou habeas corpus para anular a sentença. Veja bem. Porém, o recurso está pendente de decisão de primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia. Ainda querem soltar o camarada, velho. Uma disputa na igreja liderada pelo pastor Edmar da Silva Brito motivou o crime. Marcilene Oliveira Sampaio, outrora uma de suas principais líderes, rompeu com o ex-pastor para fundar um novo templo, levando consigo parte da congregação. Segundo o processo, a recusa de Edmar em aceitar a desistência e a perda de seguidores teria motivado o crime. Em outras palavras, é você que está fazendo motim aqui para levar uma meia dúzia de crente, uma dúzia de crente ou a metade da igreja com você, então você vai para vala. É mais ou menos por aí. Para causar medo e pavor nos outros, né? Talvez essa seria a intenção. O réu não aceitava a desistência religiosa e a perda de fiéis que migraram para o novo templo fundado pela vítima. Destacou a juíza Ivana Pinto Luz na sentença. A ocorrência do delito aconteceu na noite de 19 de janeiro de 2016, numa estrada perto da Barra do Choçá, no sudoeste da Bahia. Em março de 2025, após mais de 10 horas de julgamento, o Conselho de Sentença acolheu a acusação do Ministério Público, condenando o pastor Edmar por homicídio qualificado, considerando a premeditação e a crueldade do crime. Homem de Deus, estamos se falando aqui de um cara que se passava como homem de Deus. Se a justiça reconheceu, né, cara, a crueldade, a frieza na execução, pelo amor de Deus, velho. O meio evangélico é aquilo que eu falo muitas vezes nos vídeos aqui. É um lugar perfeito para homens frios, calculistas, ficarem camuflados e colocar os seus planos em ação. Inclusive tirar a vida de pessoas. Só é pastor mesmo ou se faz pastor? É o que o senhor achar, tá? O senhor acha que praticar um crime bárbaro como esse é justo? Um cidadão desse não tem mais jeito no meu ponto de vista, no meu entendimento. O cara que usa-se do meio evangélico, da posição de um sacerdote, de um líder religioso, pra mim, cara, pra fazer o que ele fez, pra mim não tem mais jeito não. O negócio é ficar fechado, pagar por tudo que fez. É o mínimo que deve acontecer. Agora que nós sabemos que muitos pastores ficam, né, indignados, furiosos, quando um membro sai da igreja, principalmente alguém que sai e leva alguns juntos, isso a gente sabe, mas chegar a esse nível, pelo amor de Deus, cara, o negócio tá pior do que a gente imagina. O cara tirou a vida de 2 pessoas por não aceitar a pessoa não permanecer dentro da sua bolha religiosa ali criada por ele. São cidadãos, cara, nem cara de pastor. Eu não sei como é que o povo engole, cara. Não tem discernimento, né? O mínimo que você precisa é ter discernimento, principalmente quando você está diante de alguém que está dizendo que é um homem de Deus, um pastor. Discernimento, olho. O olho fala mais do que as atitudes na maioria das vezes. E um outro detalhe que eu quero alertar aqui é que há um perigo muito grande quando você percebe que um líder é dono daquela igreja a qual você está indo. Cara, presta atenção. Fica esperto quando você se deparar com uma igreja que tem um dono. O cara se sente, ou ele é o dono da igreja. O cara abriu o boteco da Aleluia, colocou a placa e ele é que manda ali. Fica atento, porque a qualquer momento que você decidir
contestar, exigir uma certa transparência, essa pessoa vai se sentir ameaçada e vai te contra-atacar. Seja com palavras, se impondo, agindo, colocando para fora as garras. Porque eles acabam colocando primeiro, priorizando as suas ambições acima de qualquer coisa. A sua ambição está acima do próprio evangelho que eles dizem pregar. Ao exemplo desse crime aqui, cara, um impacto muito grande na fé da própria comunidade de quem, né, acaba lendo essa notícia aqui, que para muitos fiéis, um pastor representa um guia espiritual. Alguém que precisa, ou melhor, alguém que inspire confiança, que traga um certo fortalecimento em relação à sua comunhão com Deus. E quando um caso, um fato como esse, dessa magnitude aí, vem à tona, a fé de muitas pessoas são abalada. Mas o problema somos nós aqui que estamos expondo, né? Esse ministério está carente de obreiros que faz a vontade de Deus. Digam aleluias. Eu posso olhar aqui esta noite e perceber que aqui existem muitas pessoas, inclusive, querido pastor Francisco, parece que vejo pessoas novas na fé, pessoas novos convertidos que está se engatilhando, está trilhando, tentando galgar. Como acreditar em alguém que usa o púlpito para falar de Deus, abrindo a Bíblia, tendo uma linguagem de homem de Deus, tendo a aparência de um homem de Deus, mas que nos bastidores decide tirar a vida de pessoas? É de ficar estarrecido, não pelo que ele fez, mas por ter pessoas que ainda acreditam, né, na inocência e de que esse foi um laço, foi um momento, porque, né, é ser humano, errou. Cara, não dá para acreditar, meus amigos. Mas nesse caso, graças a Deus nos dois, né, do vídeo de hoje, a justiça está sendo feita, a justiça foi feita, e infelizmente isso não vai apagar o rastro de dor deixado para as famílias das vítimas. E hoje nós estamos falando desse caso aqui de um pastor que tirou a vida de pessoas. E tantos outros casos aí, né, que são perdoados, o pastor segue a vida, a justiça faz o que tem que ser feito, mas e a família lá, como é que fica? As vítimas, como é que ficam? Quem é que se compadece delas? Esse episódio aqui serve como um alerta para você buscar discernimento e entender que nem tudo que está em cima de um púlpito, agindo como homem de Deus, falando como homem de Deus, na maioria é um homem de Deus. É claro que não estou generalizando, mas todo discernimento é pouco diante da realidade desse mundo evangélico a qual nós estamos vivendo nesses últimos tempos. Se você concorda comigo, deixe seu comentário aí embaixo. Se você não é inscrito do canal, se inscreve. O seu joinha ajuda muito. Me segue nas demais redes sociais. E se você não concorda comigo, comenta aí embaixo também. Esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.